foi um dos temas que nós recebemos lá na Colômbia, no Congresso de Jovens lá. Só deu uma contextualizada aqui. É uma vida de atalhos. Amém? Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12, versículo 16 e 17. Hebreus 12. O tema é uma vida de atalhos. Hebreus 12, 16 a 17. Qual é o tema mesmo? Uma vida de atalhos. Bem, diz o seguinte: nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Curva sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por mais um culto de Sônia. Deus, Senhor, sabe, meu Pai, o quanto eu senti falta de estar aqui. Te agradeço pelo privilégio, Deus, de estar aqui, de ter, ó Pai, a oportunidade de compartilhar uma palavra do Senhor. Pai, eu te peço que o Senhor venha me usar nesta noite, que essa palavra venha, Deus, vir de encontro às necessidades de cada jovem aqui, que eles venham sentir, ó Pai, edificados, renovados, restaurados, ó Pai, que eles venham, ó Deus, encontrar nessa palavra a resposta para as dúvidas, que eles venham, ó Pai, reencontrar os sonhos, reencontrar a forma de viver, a vida, a forma de viver, ó Pai, que agrada ao Senhor. Deus, que esses jovens, Senhor, não venham mais aceitar atalhos, mas que eles venham, Senhor, estar dispostos a cumprir o caminho traçado pelo Senhor, Deus, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar? Nós somos jovens, né? Todo mundo é jovem. E o jovem, uma das características do jovem, de várias características, é que nós jovens somos muito emocionalistas. Não é não? O jovem, quando está tudo muito bem, cara, só alegria, só maravilha, só vai e chega, é labareda, é não sei o quê. Bom demais, igual quando vamos no encontro, é pula para lá, é pula para cá, é alegria, é salvação, e nós vamos ganhar os postos com Jesus, os cachorros da rua, e nós vamos fazer rebentar. Não é assim? Aí vem o problema. Aí eu jogo assim: esse negócio de igreja não nada, não. Fui no encontro, minha vida não deu nada, não mudou nada. Estou indo na célula, mas não. Estou desanimado. Estou desanimado. Por que você está desanimado? Não sei. Não consigo parar no funk. E eu estou achando que eu vou viver a vida assim mesmo. Ostentação. E estou desanimado. Aí na outra semana, aí as coisas melhorou, aí é sofá de novo, sou maravilha, é labareda, não sei o que, não sei o que. O jovem, ele é muito movido pelas emoções. Quando está tudo muito bem, só alegria. Quando tropeça, machuca o dedo do pé, não quer saber de Deus, não quer saber de igreja, aí já desliga o celular, aí já não vai na célula, aí já não cumprimenta mais o líder, já não olha da cara dele, e já não quer saber de mais nada. É uma característica dos jovens. Infelizmente, nós temos essa deficiência, mas que pelo Espírito Santo nós somos moldados, somos transformados. Muitas vezes a gente acorda motivado e quer viver aquele dia e quer que tudo dê certo, e a gente quer viver os sonhos de Deus, mas na hora que chega na metade do dia,
Ele já não quer mais, já quer outro sonho, e um dia quer tocar guitarra na igreja, mas no outro dia achou mais legal com a bateria. Um dia o meu ministério é cantar, no outro dia o meu ministério é ficar na porta. O jovem não sabe, ele fica doidão. Eu era muito assim. Eu comecei tocando teclado, fiquei 3 meses na aula de teclado, 1 ano, deu nada. Aí agora não, o negócio é meu dom, pai, é violão. Meu pai foi lá, aula de violão. 3 meses na aula de violão, os dedos não saem sangue. Não, pai, o negócio é futebol. E aí realmente deu certo. Só que não. Aí joguei no Cruzeiro, vocês sabiam? Quem sabia que eu joguei no Cruzeiro? Ninguém. Pagava R$20 ali na escolinha, na Canoas. Joguei no Cruzeiro, uniforme no Cruzeiro. Só que eu passava a canetinha assim na parte da escola, assim, escolinha. Aí não deu certo, né? Claro que não deu certo. E aí a gente, ali onde está construindo aquele prédio ali no Betânia, em frente do Subway, quem é velho sabe que ele era um campo de futebol, né? E aí fomos lá jogar bola, aí meu pai foi assistir, em 2 horas eu peguei na bola uma vez. Mesmo assim fui pegar quando eu tinha voado lá fora do campo. Você, filho, negócio de futebol, assim, vamos, natação. Aí fui fazer natação lá na CN. Aí, resultado, não dei nada. Por quê? Porque eu era muito fogo de palha, eu queria isso, queria aquilo, queria tudo, mas no final não queria nada e não ficava com nada. E ao longo da minha vida, eu comecei, quando eu comecei a atingir certa idade, isso começou a me preocupar. Assim, eu vou ter que escolher uma profissão. Eu não vou poder ficar de galho em galho, um dia eu quero ser isso, um dia eu quero aquilo, um dia a gente tem que pôr um basta. Eu comecei a me preocupar, falei assim, meu Deus, será que eu vou ser assim o resto da minha vida? Essa indecisão, um dia eu estou bem, um dia eu quero isso, outro dia eu quero teclado, outro dia eu quero não sei o quê. Isso começou a me preocupar, eu comecei a ficar até ansioso, até que eu conheci o Senhor e Deus fez a obra aí, graças a Deus. Mas enfim, os jovens eles têm essa característica de serem movidos pela emoção. O menino viu a menina a primeira vez, só porque ela deu paz ao Senhor para ele. Aí já está o Facebook. Não espera a hora de ver. Fala até mais bonito. Começa, o negócio todo. Aí no dia que tem uma desilusão, porque a menina simplesmente dá paz do Senhor, aí o Facebook, aí as conversas, quero ir embora, eu vou sair da igreja, vou para outra igreja. Vida vivida de acordo com as emoções. Ter emoção é uma bênção. A pessoa sem emoção ela é androide. Né? Deus nos criou com emoções, mas nós devemos saber equilibrar e saber ter o temperamento dado pelo Espírito Santo para discernir e para saber ter esse domínio próprio sobre as nossas emoções. Esse é o segredo da felicidade para o jovem. Em hora que a gente tem vontade de falar, ele fala demais, fala que não deve, a gente deve aprender a permanecer calado, ficar calado não tem que ficar calado, falar quando é necessário. Na hora, principalmente, que a gente precisa exercer esse controle emocional é na hora das dificuldades. Uma pessoa que não soube exercer o controle sobre suas emoções no momento de dificuldade foi Esaú. A gente acabou de ler aqui um pouco sobre o que aconteceu com ele. Esaú era o filho mais velho de Isaac, que era filho de Abraão, e ele tinha todo o direito da primogenitura. Para quem não sabe, primogenitura é o filho mais velho. Então, se você é o filho mais velho, você é o primogênito. Amém? Pode chegar nessa casa, mãe, descobri que hoje eu sou o primogênito. E naquela época, o filho mais velho, o primogênito, ele era aquele que tinha direito à herança do pai,
era aquele que tinha direito a herdar o nome do pai, os benefícios, tudo aquilo que o pai conquistou, tudo aquilo que o pai dele sofreu e batalhou para ter, o filho mais velho, o primogênito, ele tinha direito a tudo isso. Só poderia herdar as bênçãos, a herança do pai, o filho primogênito. E Esaú era o cara que tinha o direito de primogenitura sobre a família dele, sobre a descendência do pai dele. Mas ele, movido por emoção, num momento de dificuldade, ele não valorizou esse direito, ele não valorizou essa bênção que Deus tinha sobre a vida dele, e ele vendeu o seu direito de primogenitura. Então, muitas vezes, o jovem, por que o tema é uma vida de atalhos? Por causa das nossas emoções, ao longo da nossa vida, a gente acaba preferindo a forma mais fácil de fazer as coisas, preferindo um atalho, em vez de seguir a estrada que Deus planejou para as nossas vidas. E como que a gente decide passar por um atalho? Quando a gente está num momento de dificuldade, quando a gente está num momento de turbulação, de turbulência, de tribulação. Quando está tudo muito bem, a gente vai. Mas na hora do atrito, na hora da dificuldade, na hora do problema, é a hora que a gente procura o atalho. E é justamente nessa hora que as nossas emoções, elas ficam à flor da pele, que a gente deve nos controlar e não fazer o que Esaú fez. O que Esaú fez? Em primeiro lugar, ele vendeu o seu propósito. Deus tinha um propósito para a vida de Esaú. Deus não fez com que ele fosse o filho mais velho, o primogênito, à toa. Não foi obra do acaso. Deus tinha um propósito para a vida dele. E você que está aqui esta noite, você não está aqui por acaso, você não nasceu por acaso, você não nasceu na sua casa por acaso, você não está passando pelos seus problemas por acaso, você não tem essa pancada de dificuldade por acaso. Deus, Ele tem um propósito na sua vida. Amém? Depois a gente vai falar sobre a história de José, um jovem com 17 anos, que passou 13 anos na cadeia, e depois passou por várias dificuldades, queriam matar ele, os irmãos venderam ele como escravo, ele passou por uma série de problemas e dificuldades, mas todos esses problemas e dificuldades, na verdade, Deus estava usando para levá-lo ao ápice, ao lugar que Deus tinha para ele. E muitas vezes o jovem, movido pela emoção, no momento da dificuldade, ele desiste. No momento da dificuldade, ele volta atrás. No momento da dificuldade, ele abre mão do propósito dele. Estão entendendo o que eu estou falando? Por que Esaú vendeu o propósito dele? Esaú tinha todo esse direito que a gente está falando. E ele era um caçador. E um dia ele voltando de um bom tempo que ele ficou exercendo o seu trabalho, ele tinha muita fome, muita fome, muita fome, muita fome. Ou seja, era um momento de dificuldade, era um momento de estresse, era um momento de turbulência na vida dele. Ele tinha fome de comida. Ele achou que ia morrer se ele não comesse ali. E aí o que ele faz? Ele troca a primogenitura dele por um prato de lentilhas. O que é lentilhas, né? Um negócio verde, né? Fervido. E o negócio é ruim. Se fosse um prato assim de picanha, eu ia até falar, não, o cara com uma fome desse, um prato de picanha, mas trocou por um prato de ervilha. Quem que tem coragem de trocar um celular por uma casa? Você dá a sua casa e troca o celular. Alguém tem? Trocar um copo d'água em troca da sua casa.
foi mais ou menos numa pequena proporção o tamanho da idiotice que Esaú cometeu, trocando o direito dele de primogenitura, trocando todo o plano de Deus para a vida dele, trocando todo o sonho de Deus para a vida dele, trocando todo o propósito de Deus para a vida dele por um prato de lentilha. Quem concorda que ele foi um vacilão? Agora vira com o irmão do seu lado, com todo amor, e fala assim: você é um vacilão. Amém, brincadeira. Em nome de Jesus, não tem vacilão aqui não. Sabe por quê? Porque todos os dias, já falou, vem cá agora. Porque todos os dias, muitos jovens, até mesmo dentro da igreja, têm mentido, têm trocado o propósito de Deus por coisas idiotas. Alguém tem um exemplo para me contar? Ou estou indo embora? Quer? Então fala. Vou citar um exemplo. O jovem está uma bênção, presente na célula, está dando fruto, aí aparece uma irmã. E não está na hora dele namorar. Aí o líder, que às vezes é até taxado de ruim, diz: ô irmãozinho, você tem só 14 anos, você tem só 15, 16 anos, não está na hora de você namorar agora. Ou então o cara já é velho, mas ele interessou por uma menina linda, só que ela não está firme com Deus. Ela está no mundo ainda. Ou então o cara esperou só a menina entrar na igreja no primeiro dia e já chegou abordando. A gente ri, mas é muito sério. Aí o que ele faz? Ele, movido pelas emoções e pelos hormônios, ele olhou a beleza, o emocional, estou apaixonado, e eu vou casar com ela, e ela é a mulher da minha vida, e eu te amo. No dia que conheceu, em vez de falar assim: Senhor, eu te amo. Aí o que acontece? Vai, quebra a cara, desvia, fica frio com Deus, nunca mais volta a ser a pessoa que era. O que aconteceu? É um vacilão. Trocou o sonho de Deus, trocou o propósito de Deus por causa de um namoro. Deus, Ele tem um propósito na vida de cada um. Deus, Ele nos deu, não foi somente, entre aspas, porque se fosse só isso, entre aspas, se fosse isso, já seria tudo, que é a salvação. Mas Ele quer te dar uma vida boa. Ele quer constituir através de você uma família. Talvez você está aí com 20, 25, 30 anos e ainda não está namorando, ainda está na dificuldade. É difícil, é. É a fome que o Esaú tinha. Só que por outro lado, é. Só que você não pode deixar se mover pela emoção. Você não pode olhar somente para a sua dificuldade, para o seu problema e querer resolver as coisas da sua própria forma. Porque é mais fácil, porque vai ser mais rápido. Ah, mas já tem 30 anos e o negócio não acontece. Aí você vai pegar o atalho. Uma vez eu aconselhando uma pessoa que não ouviu o conselho, agora, infelizmente, está na rua, no mundo. Eu falei assim, ele solteiro, e aí ele falou assim: mas pastor, eu estou doido para namorar. Eu disse: não, filho, espera o tempo de Deus. Deus, Ele vai te honrar. Eu disse: mas Deus está demorando demais. E se ele demorar mais uns 2 anos? Não aguenta não. Disse: irmão, aguenta, você aguenta. Tem um versículo em Elesias 3:22 que fala que Deus é o frio de acordo com o cobertor. Tem isso na Bíblia não, tá, gente? Mas é verdade. Então, um versículo mais ou menos parecido, que fala que Deus, Ele nos dá um escape. Se você acha que o trem está feio, você, homem,
Está feio, mas você aguenta segurar. Jesus segurou. Se para você, mocinha, jovem, querida, pastor, não aguento ver o ovo, não. Estou assim, apaixonado. Já tenho 13 anos e já estou na hora já. Aguenta. Tem jeito. Não troque o propósito de Deus na sua vida por nada. Jejum e oração. Deus, gente, Ele não faz as coisas assim, desorganizadamente. Deus, Ele fala que desde o ventre da sua mãe, Ele já tinha uma história, um plano, um propósito para a sua vida. E a palavra de Deus fala que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E não tem nada melhor do que você ter a convicção de que você está no centro da vontade de Deus. Você vai ser mais do que feliz, você vai ser mais do que próspero, você vai ser mais do que abençoado. Você apenas precisa controlar as emoções e nos momentos de dificuldade, parar de querer desistir, de voltar atrás. Quando você estiver passando por alguma dificuldade, nunca pergunte para Deus o porquê disso. Por que, Deus, que estou solteiro até agora? Por que, Deus, que eu nunca recebi um abraço do meu pai? Por que disso? Por que aquilo? Por que aquilo? Mas pergunte a Deus para quê? Porque se você está em Cristo, tudo que acontece na sua vida, seja de bom ou seja de ruim, está cooperando para o seu bem. Desde as pequenas coisas, está vindo missões de bicicleta, furou o pneu. Aconteceu isso com alguém um dia desse, aconteceu na moto? Isso aconteceu. Tá, glória a Deus. Deus, Ele tem um plano na sua vida. Deus, Ele está te livrando de alguma forma. Deus, Ele está de alguma forma tem alguma coisa de bom. Na hora da dificuldade, ouvir assim é uma delícia, é bom. E na hora que o negócio aperta, é a hora de colocar em prática. Na hora que o trem aperta, é hora de a gente provar que a gente crê no nome de Deus. Então, em primeiro lugar, Esaú vendeu o propósito de Deus para a vida dele. Aí no Hebreus 12, 14, 15, para a gente finalizar, Hebreus 12, não vou nisso não. Estou acostumando aí. Segundo ponto, nós sabemos que todos nós temos um propósito, amém? E agora a pergunta é: quem governa o seu propósito? Muitas vezes a gente tem essa consciência que nós temos um propósito, que a gente nasceu para dar certo, eu nasci para vencer, e eu quero que os sonhos de Deus cumpram na nossa vida, mas o nosso propósito, ele está numa bandeja, chamada às vezes medo. Quantas vezes a gente é movido, como a gente está falando sobre as emoções, quantas vezes a gente é movido pelo medo? Quantos jovens, né? Eu tenho falado sobre isso há um bom tempo. A gente trouxe uma pesquisa aqui que fala com relação à causa de morte entre os jovens. E muitos jovens têm perdido, têm deixado de viver o centro da vontade de Deus, deixado de viver o propósito de Deus, trocado o propósito de Deus, deixando que o governo do seu propósito seja governado pelo medo, pela dúvida. Quantos jovens estão indo tão bem e de repente bate uma dúvida? Você vai perguntar, mas dúvida de quê? Não sei se eu vou, não sei se eu não vou, não sei se eu sigo a Deus, não sei por que existir, não sei por quê, quem criou Jesus? A gente precisa ter convicção na palavra de Deus, a gente precisa ter certeza do plano de Deus na nossa vida. Às vezes o nosso propósito está sendo governado
pela nossa dificuldade. Quando está tudo bem, a gente quer viver os sonhos de Deus. Quando vem a dificuldade, a gente quer abrir mão dele. Talvez a dificuldade seja uma doença, um problema na sua casa, um problema na sua família. Às vezes a gente tem aquela certeza, a gente tem uma convicção do que Deus vai fazer na nossa vida, e vem uma doença, vem um problema na casa, vem um problema familiar, vem um problema emocional, algo acontece, alguma adversidade, e nos faz desistir. E muitas vezes, por que muitos jovens desistem do propósito de Deus? Porque o fato de você desistir, quando você está desistindo do propósito de Deus, você não está desistindo diretamente do propósito, mas é algo que, como consequência, estará te afastando do propósito de Deus. Deu para entender? Não, né? Por exemplo, porque o inimigo, ele não vem, a gente sempre fala, não vem com tridente, chifrudo, para tirar. Não. Ele quer te afastar do propósito de Deus através de coisas que parecem ser boas. Às vezes, quando o jovem fala assim, agora eu tenho certeza, é ela. Já rodei, agora é ela. Olha, lê a Bíblia, ela ora, dá para o Senhor. Agora tem certeza. Ou seja, às vezes o inimigo usa coisas que parecem ser boas para nos tirar do propósito de Deus. Muitas vezes você não vai cometer um crime, você não vai enfiar as drogas, mas o inimigo vai te tirar, vai tentar te tirar do propósito através de coisas pequenas. Você está falando aqui de namoro, tem a questão do trabalho, de estudo, coisas pequenas que são boas. Talvez você vai surgir um emprego, você trabalhar de noite e você não vai poder ir na cela, não vai poder ir em lugar nenhum da igreja. E é um emprego bom, mas está te afastando do propósito de Deus. Então você não deve aceitar. Talvez você tenha aí 2 anos, 5 anos de namoro, já está até noivo, mas está te afastando do propósito de Deus. Você está abrindo mão. Deixa. Talvez o medo que bate no seu coração, uma tristeza, uma dúvida, uma angústia, excessos de pensamentos. Ah, será que é assim? Será que vai ser assim? Será que vai dar certo? Será que isso que o pastor está falando é verdade? Ah, mas fulano de tal não deu certo. Ah, ele está falando isso porque é fácil no lugar dele. São flechas, são dados, são pensamentos, ideias, sugestões que o inimigo coloca na mente dos jovens para fazer eles fugirem, para nos fazer fugir e distanciar do propósito de Deus para as nossas vidas. Então, nós precisamos ficar atentos. Será que eu estou dentro do propósito de Deus? Será que o meu namoro está dentro do propósito de Deus? Será que o meu estudo, o meu trabalho, a forma que eu tenho tratado a minha família, a forma que eu tenho levado as coisas de Deus, a célula, o discipulado, será que a gente está dentro do propósito de Deus? Ou será que a gente está fazendo só o oba-oba, só na base da festa, da pulação? Muitas vezes o inimigo usa até mesmo situações criadas para serem boas, mas muitas vezes a gente faz com a motivação incorreta. Por exemplo, de repente a pessoa é frequente nos cultos, mas ele vem com a motivação incorreta. Vem para olhar a irmã, vem para passar um tempo, vem para divertir, encontrar os amigos. Está dentro do lugar onde ocorre o propósito,
mas ao mesmo tempo está distante. Quantos jovens cresceram nas igrejas, quantos filhos de pastores, quantas pessoas desde 12, 13 anos têm a oportunidade de uma pessoa estar pregando, está falando, está ligando, está chamando no WhatsApp, está indo na célula, está dando ali o líder, dando sangue. E a pessoa está indo lá e tal, mas está longe do propósito. Se essa é a sua realidade hoje, enquanto há vida, há esperança. Mas não deixe para amanhã. Para finalizar aqui no versículo 17, quando fala: pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Esaú perdeu o propósito. E um bom tempo depois, ele foi buscar a bênção do pai dele, a oficialização, não sei se existe essa palavra, da bênção do pai dele. Mas quando ele foi lá, Jacó já tinha ido no lugar dele. E ele perdeu o direito da bênção de Deus. E Hebreus, centenas de anos depois, o autor da carta aos Hebreus, mencionando essa história, fala que Esaú, depois de ter sido rejeitado pelo pai, por mais que ele tenha buscado com lágrimas, ele não encontrou arrependimento. Ou seja, quantos jovens, depois de se afastarem de tanto do propósito de Deus, olham para trás e falam: meu Deus, eu não dei valor. Não dei valor ao que minha mãe me falava, não dei valor ao que meu pai me falava, não dei valor ao que o meu líder me falava, não dei valor ao que o meu pastor me falava, e agora estou aqui nessa situação. E muitos buscam se arrepender, buscam voltar, mas não conseguem. Quantas pessoas é preciso ir para trás das grades para encontrar o arrependimento? Outros nem assim conseguem encontrar. Você está aqui hoje, jovem, homem, mulher. Deus não te trouxe aqui por acaso. E o primeiro propósito que Deus tem para a sua vida é salvar a sua família, salvar a sua vida. Eu gostaria de perguntar se tem alguém aqui que gostaria de dizer sim o propósito de Deus na sua vida. Pudesse levantar sua mão. Não estou fazendo um apelo para aceitar Jesus, mas eu quero fazer uma oração rápida a todos aqueles que querem Deus e não querem ser como Esaú. Eu quero estar no centro do teu propósito. Vem aqui à frente rapidamente para a gente orar e a gente encerrar.